da Unip, tudo bem? Vou fazer a explicação do manual do PIM, Projeto Integrado Multidisciplinar 3, de um curso de recursos humanos. Então tá aqui, manual do PIM 3, curso superior em recursos humanos. Eu vou apontar apenas as principais partes, tá? Então algumas partes eu vou pular aqui. O PIM tem como sua principal característica o desenvolvimento de trabalho analítico com base nos conceitos dados nas disciplinas aplicadas à prática organizacional. Então, lembrando que PIM é atrelar teoria com prática em cima das disciplinas que o aluno está vendo. Seu propósito consiste em propiciar condições para que o alunado possa desenvolver de maneira prática seus conhecimentos teóricos, baseados na integração multidisciplinar e na organização escolhida como foco de estudo, aplicando suas percepções e suas conclusões por meio de metodologia científica para a produção acadêmica. Lembrando que PIM ele vai agregar as disciplinas que o aluno está vendo dentro de um trabalho. O manual vai explicar aquilo que o aluno tem que analisar dentro da empresa. O aluno vai para dentro de uma empresa, o curso de gestão não tem nem TCC e nem estágio, mas tem o PIM, que é como se fosse um TCC e um estágio junto todo bimestre. Esse manual apresenta as regras de formatação segundo normas da BNT, e o atendimento das normas pode reprovar, e o não atendimento das normas pode reprovar o aluno. Então, o aluno tem que seguir as normas da BNT, tem que seguir aquilo que diz a norma BNT, com relação à citação, fonte, justificar o trabalho, porque isso deprecia a nota do aluno. O manual também aborda o conteúdo a ser contemplado no trabalho, aquilo que ele vai te pedir para você analisar dentro da empresa, de acordo com as disciplinas do bimestre em curso. Para tanto, o exemplo de formatação já contém explicações de cada item a ser abordado. Cada manual, gente, trata de uma forma diferente. No meu canal, eu acabei de postar um vídeo explicando o manual do curso de gestão financeira. Nesse de recursos humanos, ele já está mais fácil a identificação. Ele já postou um modelo de capa, de contracapa, de sumário, de resumo, no próprio manual, no próprio modelo de manual. Então, o entendimento difere de cada manual, de cada curso, ok? Tem uns que vêm mais explicados, tem uns que vêm com algumas exemplificações, por exemplo, esse do manual, da formatação do trabalho no próprio manual. Outro fator a ser considerado, e que se faz muito relevante, é que cópias de sites, trabalhos de outras pessoas, trechos copiados de toda e qualquer fonte de pesquisa, sem as devidas formas de citação, são proibidos e reprovam o aluno. O título do trabalho deve ser sempre o nome da empresa, impreterivelmente o nome da empresa. O PIN, então, o título do seu trabalho e na hora de postagem do trabalho sempre vai ser o nome da empresa. O PIN deve conter no mínimo 15 páginas. Aí tem aluno que fala assim, Daniel, é no mínimo 15, mas é sempre de conteúdo, tá? Contando a partir da introdução. Da introdução até a conclusão tem que ter 15 páginas. Se é no mínimo 15, quantas páginas que eu faço? Não faça nem 14 e nem extrapole tanto. Faça aí por média de 15, 25 páginas, tá? De introdução até a conclusão. Itens pré e pós-textuais não entram na contagem de página. Pré antecede o corpo do texto. Pós é posterior ao corpo do texto. O corpo do texto é da introdução até o desenvolvimento. Então, item pré é capa, contracapa, folha de rosto, resumo, sumário, que está antes do corpo do texto. O corpo do texto é composto do desenvolvimento, da introdução até a conclusão do trabalho. Itens pós, referências bibliográficas, anexos, se porventura você anexar no trabalho, não são contados também como no mínimo 15 páginas. O objetivo do PIM faz parte do programa, tá? Então ele é um item obrigatório. O PIM busca inserir o aluno nas práticas gerenciais, fundamentadas nos conceitos teóricos adquiridos, busca fazer com que o aluno entenda a teoria na prática, específico, objetivos, proporcionar ao aluno possibilidade de desenvolver um levantamento das características nas práticas organizacionais, condição para que o aluno desenvolva de maneira prática o conhecimento teórico,
aquilo que ele está aprendendo de teoria, como que aplica-se na prática, proporcionar a experiência das dificuldades e das vantagens existentes na implementação, as vantagens e as dificuldades que o aluno vai ter na implementação de sua teoria. Ou seja, se ele consegue entender essas dificuldades, ele consegue, quando for lançado no mercado de trabalho, ter uma noção melhor, porque ele já sabe a teoria e qual a aplicabilidade. Quais serão as dificuldades que ele vai encontrar na aplicação dessa teoria que ele está vendo. As atividades do PIN são desenvolvidas em empresas reais, previamente selecionadas pelo aluno. Posso fazer na empresa que eu trabalho? Pode. Posso fazer um em cada empresa diferente? Pode. O que você tem que analisar é se dentro dessa empresa você consegue observar tudo aquilo que o manual está te pedindo. Nessas empresas serão realizadas pesquisas de avaliação de itens específicos apontados em cada disciplina. O aluno ou grupo composto de até 6 pessoas. O aluno pode fazer ele individual ou em grupo de até 6 pessoas, desde que seja o mesmo ano. Sendo alunos matriculados no mesmo curso, deverão escolher uma empresa, mesmo curso, mesmo ano, as mesmas disciplinas, real para a realização do trabalho. Tem gente que me pergunta, eu posso escolher uma empresa que eu tenho, é uma multinacional, mas eu tenho as informações no site? Pode. Deverão ser privilegiadas empresas que estejam abertas à atitude empreendedora e que te forneça todas as informações necessárias. Recomenda-se que sejam escolhidas empresas de capital aberto. É fundamental observar que tal escolha é determinante na qualidade do seu trabalho. Então, você tem que escolher uma empresa que você consiga observar todas essas informações que o PIN solicita, porque a escolha do trabalho é fator determinante para desenvolvimento do trabalho, né, pessoal? Tirar uma nota boa. A estrutura do trabalho. O aluno deverá realizar um diagnóstico organizacional. Ele vai para dentro da empresa analisar a empresa, buscando identificar práticas organizacionais correlacionadas aos conceitos estudados. Aquilo que ele entendeu, aquilo que ele viu de teoria, que ele vai aplicar na prática. Apontando as anomalias, aquilo que estiver de errado e práticas diferenciadas. Você aprendeu que, segundo a teoria, é assim, mas na empresa faz de forma assada, digamos assim. Você pode apontar que a forma correta seria assim. A base do PIN, mais uma vez, disciplina base, é gerenciamento de pessoas. Disciplina base é a disciplina que você vai mais discorrer, vai mais falar, principal, e nela você vai fazer gancho das outras disciplinas. Depois de realizar a pesquisa, o aluno ou grupo deverá organizar os dados, anotar as informações relevantes e escrever o projeto. Lembrando que o projeto, o PIN, ele é de autoria da pessoa que está fazendo, do aluno. Então, ele escolhe a empresa, vai para dentro da empresa, colhe as informações. Quais informações? Aquelas informações que o manual vai te solicitar. Vai para casa, analisa e discorre o seu trabalho. O objetivo do PIN é demonstrar sua capacidade de análise de processos e como solucionar os grandes desafios empresariais. Então, qual é a formatação do trabalho? Já está vendo que esse daqui está apresentando diferente, já está explicando de uma forma diferente. Tem que ser em formato em papel A4, lembrando que você não entrega nada, tá bom? Você só faz no documento Word, salva e posta. Você pode converter para PDF também. A fonte que você vai usar é Arial Times, tamanho 12. Isso aqui é para citação, como é que é feito. Então, aqui tem todas as informações. As margens do trabalho, superior 3, na parte da direita 2, tá? Então, margem esquerda e superior 3, direita inferior 2, tá? Então, tá aqui toda a formatação que você tem que obedecer no trabalho, os alinhamentos do título, espaçamento entre linhas 1,5, toda a parte de ABNT, esse manual já trouxe para ficar mais fácil para o aluno desenvolver. As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a partir da folha de rosto e numeradas a partir da introdução. Então, você vai contar a partir da folha de rosto e enumerar a partir da introdução. Como assim, Daniel? Exemplo, você não conta a capa, você começa na contracapa. Então, contracapa 1, resumo 2,
Abstract 3, sumário 4, introdução 5. Então, 5, a página introdução deverá conter o número de página 5. Essas outras páginas são contadas, mas não são enumeradas. Então, folha de rosto não vai ter número, sumário não vai ter número, resumo não vai ter número, abstract não vai ter número, só vai ter número na introdução. E vai começar 5, porque eu comecei contando a partir da folha de rosto. Folha de rosto 1, resumo 2, abstract 3, sumário 4, introdução 5, ok? Ilustrações, indicar na parte superior o termo designado, desenho, esquema, foto. Se você for colocar uma imagem, você tem que colocar no título, na parte superior, em cima, o que é essa imagem? Tipo, imagem 1, e aí que imagem que venha a ser. E embaixo você tem que colocar qual que é a fonte, de onde você tirou, de qual site, e se for você mesmo que fez, você vai colocar dados do autor. Tá? A mesma coisa com tabela. Se você colocar algum gráfico ou tabela, você tem que indicar na parte superior nome dessa tabela, tipo gráfico 1, em ordem cronológica, gráfico 2, tabela 1, tabela 2, imagem 1, imagem 2, e o nome do título do que se refere e a fonte. Se foi você que fez, dados do autor. Estrutura do trabalho. A estrutura de tese, dissertação, de trabalho acadêmico compreende parte externa, capa lombada, parte interna, elementos pré e pós-textuais. Elemento pré que antecede o desenvolvimento, introdução à conclusão. Elemento pós é o que vem depois do desenvolvimento, referência bibliográfica e anexos. Para o projeto, são obrigatórios itens: capa, folha de rosto, resumo, sumário, introdução. Agradecimento não é obrigatório, epígrafe não é obrigatório, desenvolvimento, conclusão e referências. Aqui são os itens a ser analisados pelo PIN, se o aluno obedeceu às normas da BNT, como é que está o resumo, a introdução, o desenvolvimento dos capítulos, a conclusão, se fez as devidas citações. Não existe trabalho puramente descritivo. Se você sabe que DRE significa demonstração do resultado do exercício, da onde você tirou isso? Você sabe que, conforme a Lei 11.638, a parte de contabilidade vem trazendo balanço patrimonial, ativo, passivo e PL, ativo circulante, não circulante, passivo não circulante. De onde você tirou isso? Então, você tem que fazer as devidas referências bibliográficas, ok? Prazo, dúvidas, pode ser tirado lá no fórum. Então, já está postando aqui para você um modelo de capa, tá? O nome do aluno, o RA, o modelo da contracapa, o orientador você vai pegar lá no fórum. O professor que responde no fórum é o professor orientador, ok? Tá aqui como que você faz o resumo, as palavras-chave, o sumário, como que você desenvolve o sumário, e a introdução e o que deverá conter na sua introdução. É a parte inicial do texto, no qual deve constar a delimitação do assunto tratado de forma breve e objetiva. O que você vai tratar nesse PIN? Você vai falar sobre o quê? Qual que é o objetivo do PIN? Atrelar a teoria com prática. Na parte superior do próprio manual, você vai ter esse entendimento. Aqui a empresa deve ser apresentada de maneira profunda, com todos os dados necessários para que o leitor consiga conhecê-la. Deve haver cuidado para apenas escrever a organização sem qualificá-la, isso é, sem citar dados que colocam a empresa como excelente, a melhor. Deve apenas citar qualidades se a empresa possui prêmios ou não. Não copie do site da empresa frases como a melhor organização e tudo mais. Então, o que deve constar na sua introdução? Você vem falando, dando uma introdução geral ao trabalho sobre o objetivo do PIN, e depois tem que ter denominação, ramo de atuação. Lembrando que o PIN não é um jogo de perguntas e respostas. Tudo isso você vai condensar em formato de texto. A denominação da empresa é a empresa tal, SA, atua no ramo de prestação de serviço há tantos anos, informações sobre o porte da empresa. A empresa consta hoje com filiais ou sem filiais,
relação de filiais caso haja, porte, qual o tamanho da empresa, número de funcionários, quantidade de funcionários, quais são os principais produtos que produz ou fornece, quem são seus principais fornecedores, principais insumos, principais mercados, principais concorrentes e o organograma da empresa. Daniel, aonde que eu vou obter essas informações? Você vai escolher a empresa, vai para dentro da empresa e todos esses itens discriminados no manual deverão constar no seu trabalho. Não é apenas fazer uma introdução, saindo copiando e colando de artigos que você viu, não. A sua introdução deverá obedecer todos esses elementos, todos esses itens que o manual solicita, ok? E no final apresentar o organograma. Não pode haver nome de funcionários, só o que é organograma? Diretoria, setor administrativo, quem está abaixo do setor administrativo, até chegar no final da cadeia. Daniel, a empresa não tem organograma. Aí você vai ter que criar o organograma da empresa. Dessa forma, na apresentação da empresa, haverá dados reais e objetivos, não analíticos. Deixe claro o objetivo do PIN, sua importância, qual que é o objetivo do PIN. Então, na introdução, você vai falar que o objetivo é atrelar a teoria com prática, qual que é a importância, agregar valor para que o aluno consiga entender na prática aquilo que está aprendendo teoricamente, metodologia de pesquisa. Não se esqueça de colocar todos os pontos que o manual está solicitando. Qual a metodologia? A maioria dos casos é revisão bibliográfica. Você pode colocar também pesquisa de campo, que você vai na empresa colher informações, e revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica consiste na revisão de livros, revistas, periódicos, para que o aluno consiga formular o seu entendimento para o trabalho. Então, a metodologia é revisão bibliográfica, tá? Para você falar de contabilidade, você teve que revisar uma bibliografia, apostila, tá bom? E mencione brevemente as disciplinas estudadas no bimestre em questão e o que será analisado com relação a elas. Então, na introdução, você vai falar da empresa, você vai falar o objetivo do trabalho, você vai falar a metodologia que você está utilizando e você vai fazer um breve resumo das disciplinas dentro da introdução. Sucinto. Não há trabalho acadêmico puramente descritivo. Em todo o desenvolvimento do trabalho, ao citar um conceito a ser analisado, interpretado, quando surgir um termo específico na área, ele deve ser explicado por meio de citação. Ok? Aí a gente começa com gerenciamento de pessoas. O que eu tenho que fazer na disciplina de gerenciamento de pessoas? Essa é a disciplina central do PIN, ou a base, ou a principal, a que eu vou mais discorrer. Explique ciclo motivacional e barreiras para a motivação. Eu sempre oriento os meus alunos a iniciar falando um pouco de gerenciamento da disciplina. Então, fale um pouco sobre gerenciamento de pessoas. Depois, estuda a apostila e entenda o que é gerenciamento de pessoas. Aí, você vai falar um pouco de ciclo motivacional e barreiras para a motivação. E aí você vem explicando o que é ciclo motivacional. Sua apostila vai explicar o que é isso. Aí você vem discorrendo com suas próprias palavras. E barreiras para a motivação. Depois, você deve analisar se é possível perceber na empresa barreiras para a motivação dos funcionários. Quais e por quê? Lembrando que isso tudo em formato de texto, não formato de perguntas e respostas. Escrever como a organização busca motivar seus empregados e qual o papel do líder na produtividade no ciclo organizacional. O que a empresa faz para motivar? Qual o papel do líder desta empresa na produtividade e no clima organizacional? É possível aumento da produtividade pela motivação dos colaboradores? Entendimento seu, que aí você vai desenvolver dentro do trabalho. Estudamos os subsistemas, escreva-os brevemente. Você vai descrever os subsistemas, tá vendo? Então, quais são as informações que eu necessito da empresa? Tenho que ir para dentro da empresa e analisar a questão de motivação. É possível perceber na empresa barreiras para a motivação e também a questão do como a organização busca motivar seus empregados e qual o papel do líder. Então, você vai para dentro da empresa e analisa esses pontos.
Próxima disciplina, estatística. Venho falando do que é estatística, procuro na revista, em revista, artigos, posso utilizar a própria apostila como objeto de estudo e de fonte de citações. Quais são os elementos fundamentais da estatística e as fases do método estatístico? Tudo isso você já vai ter dentro da apostila, é só explicar. Mostrar a aplicabilidade de dados estatísticos em alguma área da empresa em que seja diretamente relacionada a recursos humanos. Então, você vai escolher alguma área da empresa diretamente ligada a recursos humanos que aplica as estatísticas. Por exemplo, índice de satisfação dos funcionários. Aí você teria que aplicar um questionário para saber. Índice de seleção ou recrutamento realizados. Você poderia partir de recursos humanos e fazer essa análise. Pode ser na rotatividade de funcionários, mostrando a porcentagem de rotatividade da empresa em determinado período. Se saiu muito, qual foi a rotatividade de funcionários, se entrou, se saiu. Pode ser na folha de pagamento, você mostra a participação na folha de despesas totais. Algo que envolva a parte estatística, tá bom? Há uma variável de opções e não é necessário analisar todos os itens mencionados, pois são apenas exemplos. A ideia é mostrar como a disciplina pode auxiliar um gestor na tomada de decisão, tá? Aí você vai para a próxima disciplina, contabilidade. Começa falando o que é contabilidade, vá na apostila, fale um pouco de contabilidade, utilize citações. E aí você vai falar, efetuar a análise da estrutura do balanço patrimonial e da DRE, demonstração do resultado do exercício da empresa escolhida. Utilizar as técnicas de análise dos demonstrativos. Então, eu vou estudar a disciplina e aí eu vou falar sobre a análise do balanço patrimonial. Não basta apenas apresentar o balanço, você deve analisar o balanço e escrever com suas próprias palavras. Caso a empresa não disponibilize as informações reais para a elaboração do balanço, o aluno ou a equipe poderá utilizar de dados fictícios. Tá? E nas considerações finais, o que deve conter nas considerações finais? Parte final do texto, no qual são apresentados os resultados finais da pesquisa correspondentes aos objetivos e às hipóteses. É importante apresentar novas ideias, sugestões e críticas com relação às práticas organizacionais da empresa estudada. Além das sugestões fundamentadas em conceitos, o aluno pode expor suas impressões pessoais no trabalho. A parte da referência bibliográfica, se tiver anexos, e como que faz a referência bibliográfica, tá? Tá explicando as citações, muito bem explicado esse manual. Tá muito tranquilo, ele pegou já todas as informações das normas ABNT e colocou aqui para o aluno fazer, tá? Então tá muito bem explicado esse manual. Agora é só o aluno escolher a empresa, ir para dentro da empresa, ler o manual, entender as disciplinas e começar o desenvolvimento do trabalho. Lembrando que após terminar, o aluno irá fazer a postagem do trabalho aqui dentro de Trabalhos Acadêmicos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se agregou valor, deixe aqui seu like, ok? Até mais, bons estudos.